E depois de uns dias, o pessoal se reuniu todos para ver outra história com o Lucas. E o Marcos chegou lá nervoso e perguntaram para ele o que foi que aconteceu. E ele disse que por ele ser um herói para todo tipo de situação, ele literalmente se meteu em uma situação para ajudar alguém muito vergonhosa. E perguntaram o que foi que ele fez. E ele contou que ele teve que ajudar umas pessoas em um mundo onde ninguém usava roupa. E se ele chegasse lá com roupa, isso seria considerado muito estranho para eles. Então ele teve que fazer o que era necessário para poder ajudar lá as pessoas. E o pessoal começou a rir. E ele disse que era por isso que ele não estava afim de contar. E perguntar então por que ele contou. E ele disse que pensou que não iriam ficar desse jeito. Mas, tirando esse assunto, vamos para a história. Eu não estava afim de falar mais disso. E o Lucas disse que essa história envolvia o Marcos. Ele surgiu como denunciador devido ao fato dele ter visto um rapaz que foi espancado e morto. Que mesmo depois dele ter sido trazido de volta por ele, ele não descobriu quem foi que fez isso. E ele se tornou um denunciador para não só ajudar as pessoas inocentes, mas para garantir com que as pessoas que fazem coisas ruins sejam impedidas de continuar fazendo. Mas o denunciador, em todos esses anos, poucas pessoas sabem quem ele realmente é. Mas e se o denunciador fosse descoberto? E o Lucas colocou lá mais imagens que ele viu de um jornal. E viram uma notícia de última hora do jornal, qual mostrava lá quem era o denunciador. Uma pessoa que estava em live em um vídeo acabou filmando o momento em que um rapaz entrou no beco e acabou teletransportando lá o traje do denunciador e vestindo ele e saindo de lá por um portal. E essas imagens acabaram sendo jogadas por toda a internet. E a imprensa havia pegado e começado a divulgar sobre quem era o denunciador. E descobriram que era um estudante do ensino médio, de 18 anos, chamado Marcos, que tinha a mãe que era uma enfermeira chamada Noemi, e um pai que era vendedor de carro que se chamava Diego. E muita gente começou a abordar o Marcos na rua, gravando selfie e perguntando a respeito sobre ele ser o denunciador. E muitas imagens eram transmitidas dele falando que não iria dizer nada e isso que ele estava fazendo era assédio, já que ele estava sendo muito perseguido por essas pessoas. E ele começava a correr para alguns cantos para se esconder, e as pessoas ficavam indo muito atrás, muitas tirando foto e outras olhando para ele de um jeito meio torto, pelo que viram nas imagens dos jornais. A casa dele começou a sofrer pichações e gente passando por lá, gritando ameaça, pelo que filmaram lá, pessoas gritando que iriam acabar com a vida dele porque ele havia denunciado umas pessoas que eles conheciam, que isso não iria ficar assim. E muita gente filmou lá, gente passando a noite deixando umas coisas por lá, e viram bilhetes de ameaça que os jornais acabavam filmando por lá, pessoas deixando, e acabaram vendo na notícia que os pais dos Marco acabaram sendo demitidos devido a muita ameaça que as áreas de trabalho deles estavam recebendo. E o Marco disse em uma reportagem que ele fez que sim, ele era um desses heróis que havia chegado na Terra, ele era um colossal, e que ele se mantinha em segredo, denunciando os mal que as pessoas faziam, para evitar todas essas coisas. Mas agora que ele já foi descoberto, a situação ficou insustentável para ele e para a família dele, e ele afirmou que estava se mudando para os Estados Unidos. Lá ele receberia o suporte do governo, ficaria sob a proteção dele, e que ele e vários parentes dele estariam se mudando, porque a situação se tornou insustentável no país. E vira um momento em que a família dele embarcou em um avião e foram embora para os Estados Unidos, e ele ia embora voando ao lado do avião. E viram depois em outra notícia que ele começou a trabalhar como um dos heróis de outros universos, de proteção e segurança a nível internacional. Ele ia para qualquer parte do mundo para resolver problemas de magnitude grande, e ele ficava prendendo vários criminosos. Agora, tendo sua identidade descoberta, ele já ia sem medo, e os seus pais estavam sob o suporte do governo, recebendo sustento dele, e vários parentes dele também que foram afetados por isso. E viram que eles se estabeleceram nos Estados Unidos e começaram a arranjar empregos por lá. E Mark ficou sob a disposição do governo para ser um agente de segurança a nível internacional. Situações difíceis como gangue de criminosos e até mesmo alagamentos, furacões e terremotos. Ele ia para dar suporte a vários países que os Estados Unidos tinham acesso. E viram que ele acabou virando um herói bem famoso por seus grandes feitos e pelas notícias que ficavam caindo nas redes sociais a respeito dele, de pessoas curiosas. E viram que fizeram um programa que entrevistaram ele e perguntaram sobre a jornada dele, sobre como foi que ele começou a ser esse herói. Ele explicou sobre ele ter ajudado um rapaz que mais tarde ele encontrou morto, e que ele resolveu se tornar o denunciador para poder acabar
não só ajudando as pessoas inocentes, mas para garantir com que quem faz o mal acabe pagando por isso, e que não venha continuar fazendo mal às pessoas inocentes, e que elas possam receber o que é devido às coisas ruins que elas fazem. E ele garantia que as pessoas fossem paradas antes que fizessem mais coisas que prejudicassem não só a vida de outras pessoas, mas elas próprias. E perguntaram com relação àquela noite em que ele foi filmado pela live, e ele disse que ele viu uma anomalia e que ele acabou tendo que ir para aquele local para colocar o traje dele, para ir ver o que, que era que ia sair de lá, que poderia ser um conceito ruim, e perguntaram o que foi que saiu daquela anomalia, e ele disse que foi um conceito chamado pedofilia, que acabou aparecendo lá. Ele acabou identificando quando falou aquele conceito, e ele mandou de volta esse conceito para o Perverso Verso, que é o universo onde se origina esses conceitos de maldade e doenças e patologias, e perguntaram como foi que ele conseguiu lidar com toda essa situação após ele ter sido descoberto. Ele disse que não seria fácil, mas que ele conseguiu com a ajuda dos pais dele e com mais o herói que acabou o transformando no que ele é hoje, um herói para todo tipo de situação. E perguntaram se ele se arrepende de ter feito isso acontecer, tipo de ter colocado a família dele nessa situação. Ele disse que não, porque ele sabe que está ajudando pessoas, por mais que a situação dele tivesse sido difícil naqueles dias, ele conseguiu passar junto com a família dele e com os novos amigos que ele fez, e que agora ele não precisa ficar se escondendo para poder fazer os bem para as pessoas. E terminaram lá a entrevista, e depois disso, o Lucas viu que ainda ficou rodando umas notícias que as pessoas colocavam sobre ter visto ele, ou sobre acabar encontrando com ele em algum momento, em que ele estava fazendo alguma coisa. E o Lucas terminou lá o vídeo. Glória, ela apareceu lá no ombro do Marcos, e perguntaram desde quando ela estava aí, e ela disse que desde que quando começou a história, e ela perguntou pro Lucas se em algum momento não havia visto ela, essa história do Marcos, e o Lucas disse que não viu nada a respeito dela, porque pelo que ele conseguiu ver até os momentos mais à frente, ele meio que já não teve uma vida social normal, e ele ficou sendo conhecido como Marcos o Colossal. O título de denunciador acabou meio que ficando para trás nessa linha do tempo. Glória perguntou se ele não havia se relacionado com ninguém, e o Lucas disse que parece que nessa linha do tempo ele não viu ele ficando com ninguém, parece que ele ficou solteiro mesmo. E o Ângelo perguntou, então quer dizer que nessa linha do tempo eu não teria nascido? E o Marcos disse que talvez não, já que ele só é casado por insistência da mãe dele hoje, e ela disse que era mesmo, e ela ficou grande e abraçou ele. E o Lucas disse que foi uma anomalia que apareceu em um local diferente, foi o pedofilia que acabou chegando e foi bem no local onde o Marcos estava, e isso acabou gerando toda essa história que vocês viram. E o Marcos disse que ele fica pensativo com relação a isso, sobre se revelar como denunciador, apesar de já ter passado tanto tempo, mas ele se lembra de Madrake e Neguinho, como eles guardaram tanto rancor por eu ter denunciado eles há muito tempo atrás, então eu prefiro ficar quieto. E depois disso, eles foram embora.